Aleluia! Jesus ressuscitou. Amados, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo estejam conosco sempre. Hoje é domingo, o primeiro dia da semana. E Jesus, ele vence a morte. Ele vence para que com ele também vençamos. Somos vitoriosos com ele. O apóstolo Paulo, ele pergunta à própria morte: ó morte, onde está a tua vitória? Meus queridos, a vitória de Jesus é a nossa vitória. Depois de terrível sofrimento, de passar pelo que ele passou, nós podemos hoje, primeiro dia da semana, domingo, comemorar a sua ressurreição. Mas vamos voltar ao texto do evangelista Marcos, que antecede a crucificação de Jesus. Marcos capítulo 14, a partir do verso 32, ele diz: e foram a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu oro. E tomou consigo a Pedro e a Tiago e a João, e começou a ter pavor e a angustiar-se. E disse-lhes: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. E disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. E chegando, achou-os dormindo, e disse a Pedro: Simão, dormes? Não podes vigiar 1 hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E foi outra vez e orou, dizendo as mesmas palavras. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam carregados, e não sabiam o que responder-lhe. Voltou a terceira vez e disse-lhes: dormi agora e descansai. Basta, é chegada a hora. Eis que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que está perto o que me trai. Eu quero repetir alguns versos, alguns versículos aqui desse texto que Jesus falou aos seus discípulos. A minha alma está triste até a morte. Ficai aqui comigo e vigiai. No versículo anterior, Jesus começa a ter pavor e a angustiar-se. Queridos, Jesus levou 3 dos seus discípulos para este jardim, para estar com eles
em oração. Jesus não os levou àquele jardim para um piquenique, pois Jesus sabia o que o aguardava logo depois daquele dia. Ele compartilha o seu pavor, a sua angústia, a sua profunda tristeza com os seus discípulos. E com certeza, Jesus esperava deles o apoio em oração naquele momento de dor e de agonia. A profunda solidão de Jesus nesse jardim se deu, amados, pelo fato de que Jesus sabia claramente o que o esperava. Nós precisamos ter consciência plena de quando lermos esses textos que falam do que Jesus passou, do seu sofrimento, da sua agonia, do seu pavor, pensarmos que tudo aquilo que ele passou foi por amor a cada um de nós. Nós não podemos esquecer do que ele sofreu por cada um de nós. Não podemos ler a Bíblia passando por passagens como essas, como que banalizando. Foi muito tempo, já conhecemos o que Jesus passou, sem ter a sensibilidade, sem ter a gratidão do que ele fez por cada um de nós. O evangelista Lucas, ele relata que ali no Getsêmani, a agonia de Jesus era tanta que o seu suor transformou-se em gotas grandes de sangue, tal qual era a sua agonia, era o seu sofrimento, era o seu pavor, pois ele sabia o que o aguardava. Ele achou os seus discípulos adormecidos. Que decepção para Jesus. E de repente ele volta a terceira vez e diz: vamos, basta, vamos, está perto o que me trai. E de repente chegam os soldados, o traidor, que lhe dá o beijo da traição e o conduz à presença dos religiosos da época, dos seus algozes, que eram os sumos sacerdotes. E ali Jesus foi espancado, ali Jesus foi torturado, ali Jesus foi cuspido, ali ele foi escarnecido, zombado pelos seus algozes.
que colocaram nele uma coroa de espinho. Amados, tudo isso ele passou por cada um de nós. Mas o conduziram até o Calvário, levando a sua própria cruz, tomando chicotadas pelo caminho. O seu corpo estava banhado de sangue. Uma multidão o acompanhava. Alguns choravam, vendo o tamanho do sofrimento, o grande sofrimento que um justo estava passando. Mas outros zombavam, outros sorriam. E ali ele foi pendurado numa terrível cruz. Seus pés e suas mãos foram pregadas naquela cruz. E naquele momento, queridos, Jesus bradou, Jesus chamou pelo seu Pai. Deus meu, por que me desamparaste? E você me perguntaria, mas como, naquele momento cruciante, o seu pai abandona o seu filho? É verdade. Saiba você que Deus não poderia estar junto a Jesus naquele momento, porque ele estava tomando sobre si todo o pecado da humanidade. Ele se fez pecado por nós. Ele estava recebendo o nosso castigo. De repente, próximo a expirar, ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Que grandioso amor! Que grandioso amor, meus amados irmãos e amigos! Naquele momento terrível de dor, de pavor, de sofrimento, que nós jamais podemos imaginar, pois ele era inocente. Ele lembra, ele pede ao seu Pai para nos perdoar. Queridos, dá para medir tamanho amor, grandioso amor? Você sabe qual é a altura, a largura, a profundidade deste amor? Jamais saberemos. Ele apenas estende este amor para toda a humanidade. Mas, queridos, ele morreu. Todos nós sabemos que ele morreu, mas também sabemos que ele ressuscitou. Aleluia! Ele venceu a morte. Por isso, Paulo pergunta à própria morte: onde está a sua vitória? Porque Jesus venceu a morte.
ela foi tragada. E porque Jesus venceu a morte, todos aqueles que se achegam a Ele, arrependendo-se dos seus pecados, têm vida, e vida em abundância. Meus amados, louvado seja o nome do Senhor. Glorificado seja o nome do Senhor. Mas não podemos ficar com essa mensagem guardada em nossos corações. Precisamos sair, precisamos falar e dizer àqueles que estão perdidos, irremediavelmente perdidos, que eles podem também ter certeza de salvação. Eles apenas precisam crer neste Jesus que padeceu, que morreu e que ressuscitou para que tivéssemos vida. Igrejas de Jesus, despertem, acordem, cumpram a ordem de Jesus. O ide, pregai a toda criatura. E assim estaremos fazendo o que lhe apraz. Desejo de Deus, o desejo de Jesus é que nenhum se perca, nenhum ser humano, nenhuma criatura, mas que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Muito obrigado, queridos. Muito obrigado. E que Deus nos abençoe. Que Ele nos dê uma noite de alegria em vivermos, em lembrarmos esta ressurreição. Amém e amém.